Olá, gente. Então, essa daqui é a segunda gravação dessa mesma aula. A primeira deu um probleminha no microfone, então eu tô gravando de novo. A abordagem vai ser a mesma, até onde eu vou parar o assunto é a mesma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou estar respondendo por lá. Esse material e qualquer outro que vocês queiram, eu mando também lá no grupo, tudo no grupo, certo? Dúvidas, quando vocês estiverem assistindo, mandem lá. Não deixem de perguntar, porque é muito importante. Então, beleza. Essa nossa aula é a primeira aula, é a aula introdutória. Ela vai abordar basicamente assim uma apresentação geral de todo o conteúdo que vocês vão ver mais detalhadamente ao longo do semestre. E assim, dentro dos principais tópicos, nós temos níveis de organização, procarionte e eucariontes e generalidades da parede celular. Essa aula a gente não completou inteira, a gente foi até um ponto. Então, da mesma forma, no mesmo ponto que eu parei a aula que foi ao vivo, eu vou parar essa gravação também, para que a gente possa continuar do mesmo ponto na próxima vez, certo? Mas então, vamos lá. Aqui é uma frasezinha de estímulo mesmo, né? Tipo, de RBD mesmo. Que é qualquer dia eu vou aí, né, escapar para dar tudo de mim em busca de um sonho, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sempre bom a gente ter umas pausas para lembrar por que estamos fazendo esse esforço, por que a gente largou tudo e veio para o Paraguai. Cada um tem seus sonhos, cada um tem os seus objetivos, mas é sempre legal que a gente relembre eles para dar força, para a gente não desistir e nunca se sintam burros, nunca se sintam incapazes de conquistar alguma coisa, porque a única distância entre vocês e o que vocês querem é o tempo. Então, dediquem o tempo de vocês, respeitem seus limites, que vocês conseguem chegar onde vocês quiserem, tá bom? Mas vamos lá para a nossa aula propriamente dita. Essa primeira partezinha, ela serve mais para situar algumas referências que a gente vai usando ao longo do curso inteiro de medicina, eu digo, não só da parte de biologia, e que a gente não precisa gravar. O que é que eu tenho que entender dos níveis de organização da vida? Que vão envolver o universo inteiro, ou seja, tudo que existe está por aqui. Só que cada assunto que eu vou estudar, eu vou ter particularidades. O que isso quer dizer? Se eu vou analisar, por exemplo, um comportamento de uma sociedade, as regras que vão embasar aquela minha sociedade não vão ser as mesmas regras que vão embasar, por exemplo, uma, um pequeno grupo de porquinhos. Não vai ser a mesma coisa. Então, para cada grupo que eu estou analisando, para cada nível que eu estou analisando, inclusive em níveis de tamanho, eu vou ter leis específicas. Então, aqui, por exemplo, eu já divido isso. Eu tenho as ramas desse meu estudo, as ramas de organização, por exemplo, na anatomia. Eu vou ter os meus órgãos. Eu vou olhar ali cada formato daqueles órgãos, cada processo de osso, por exemplo. E o que eu vou estudar, que é válido como lei para ele, não vai ser a mesma lógica, não vai ser a mesma lei que vai servir para outras ramas, outros campos. Então, por exemplo, na histologia já vai ser outra abordagem, na citologia é outra abordagem. Se eu vou para algo mega pequenininho, por exemplo, para uma bioquímica, para o menor possível para minha citologia, já vão ter outras regras que vão gerir aquele meu funcionamento. E essas minhas ramas da morfologia, elas vão trabalhar justamente isso. Dizer que, a depender do tamanho, a depender do nível, do foco, eu vou ter regras diferentes. Então, foi o que eu descrevi aqui. Algo que ocorre em determinado nível não necessariamente ocorrerá em outro. Então, às vezes, a minha fisiologia no nível mais macro, ela funciona de um jeito, mas se eu vou para a minha biologia molecular, as regras e as análises são completamente diferentes. Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que ter noção. A gente não precisa estar gravando essas unidades todas aqui. Eu só tenho que saber que, por exemplo, a citologia vai lidar lá com minhas células e tal, com uma coisa menorzinha. A minha histologia com os tecidos, a anatomia com os órgãos. Mas não é uma coisa assim de, nossa, eu preciso gravar tudo. Não, só entenda que existem essas diferenças e que elas
geralmente estão baseadas em tamanhos de análise, ou seja, milímetros, micrômetros, nanômetros e essas coisas. Aqui mais uma tabela que ela traz justamente nessa questão, novamente, dos tamanhos, das proporções. Por exemplo, aqui fala da bioquímica convencional, que a gente tem 1 centímetro, ele vai ser proporcional a 1 grama. A gente tem 1 milímetro proporcional a 1 miligrama vezes 10 a menos 3. A microquímica. Isso daqui é só justamente para reforçar essa ideia de que existem tamanhos e esses tamanhos eles vão ser analisados ali dentro de uma respectiva área de estudo. Não vamos ficar gravando isso daqui, tá? Não é para ficar fazendo cálculo, não é para ficar, ai, quanto que vale 1 milímetro? Não, não precisa disso. A gente tem que entender isso daqui, a gente tem que saber que as leis elas são específicas para determinado contexto, tá bom? E aqui, vamos já começando aqui a esquentar para o nosso assunto principal. Eu trouxe aqui uma generalidade da vida, já que a gente está bem na introdução mesmo. Algo que a gente escuta ali a vida toda da escola e que a gente tem que relembrar porque vai ser mega importante, de verdade. A gente tem que lembrar que a vida está dividida em alguns reinos. A gente tem reinos principais, esses 5 principais, que é reino monera, protista, funde, vegetal e animal. Às vezes você podem achar outras divisões, por exemplo, eu destaquei aqui cianobactérias. Quando a gente fala do reino monera, a gente fala do reino das bactérias. Contudo, as cianobactérias elas são meio que um meio termo entre o reino monera e o reino vegetal, porque vão ser bactérias que vão realizar fotossíntese, que é a principal característica do reino vegetal, que é aquela produção do próprio alimento. Então, essas bactérias, elas são ali às vezes vocês podem achar um reino dividido só para elas, ou elas incluídas em alguma outra coisa aqui, por causa dessa característica, tá? Protista, a gente está falando dos protozoários, o fungi dos fungos, vegetal dos vegetais, das plantas, e animais dos animais, vezes de nós, né? Então isso aqui é bem tranquilo, ele é só pra gente saber que existe essa divisão, tá? Duvido muito que isso daqui também vai ser cobrado em prova, alguma coisa, mas vocês vão ter matérias que vão se aprofundar. Por exemplo, quando vocês forem ver microbiologia, vocês vão estudar a fundo reino monera, protista e o fungo ali também. Então, vocês vão adentrar em cada coisinha, ver cada tipo de bactéria, cada tipo de protozoário, enfim. Mas é bom saber que existem essas divisões, tá? Outros conceitos que a gente precisa com certeza, dominar são a questão da produção do alimento. Essa produção do alimento pode ser feita por organismos autótrofos ou heterótrofos. Trófos é justamente uma referência a esse alimento. Se ele é autótrofo, é porque ele produz o próprio alimento. Auto é sempre referente a si mesmo. Então, sua autoestima é a forma que você vê a si mesmo. Então, quando a gente fala de autótrofo, a gente fala eu consigo produzir o meu próprio alimento. O que que isso quer dizer de fato? Não é chegar e cozinhar um prato. É fazer o quê? Pegar coisas que não são orgânicas e transformar em elementos orgânicos que eu posso digerir. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, a luz, que é o caso das plantas, vou pegar a luz, vou pegar alguns elementos químicos, por exemplo, a água e tal, e vou transformar aquilo em hidratos de carbono. Ou seja, vou transformar aquilo em açúcar, vou transformar aquilo em glicose para poder aproveitar como um alimento. Então, eu estou pegando uma fonte bruta, uma fonte que não tem nada de carboidrato e vou transformar isso, vou conseguir gerar a partir dali o meu carboidrato, a partir do meu CO2, da minha água e com a minha luz. E aí eu consigo criar o meu próprio alimento. Então, eu não dependo de outros. Já organismos heterótrofos, eles sim dependem. Eles não conseguem fazer esse processo de fotossíntese e aí eles vão necessitar de outras substâncias. Eles vão necessitar de outros seres vivos. Eles se alimentam de outros. Por exemplo, a gente. Nós, seres humanos, a gente se alimenta, por exemplo, de vegetais. A gente se alimenta de carnes. A gente vai pegar fontes
que são outros seres vivos. A gente não vai, por exemplo, se alimentar de uma pedra e do sol. Isso não acontece. Então, essas são diferenças principais. Eu sei que são conceitos meio bobos, mas são conceitos que a gente vai ter que utilizar mais à frente. Então, a gente precisa ter isso assim como algo certo, tá? Outra coisa é quanto ao tipo de reprodução. A gente tem reprodução sexuada e reprodução assexuada. Sexuada ou assexuada realmente tem a ver com o sexo. Mas quando a gente fala de sexo, a gente está falando de genética. Reprodução sexuada, a gente tem uma mistura da genética. A gente tem cromossomos sendo misturados, a gente tem informação genética sendo trocada para formar um indivíduo. Então, por exemplo, eu sou uma consequência da mistura genética dos meus pais. Então, eu peguei cromossomos da minha mãe, peguei cromossomos do meu pai e tenho aqui a mistura dos dois. Já a reprodução assexuada, não. Eu vou ter geração de clones. É como se eu pegasse o meu código genético, copiasse e criasse alguém exatamente igual a mim. Que é o que acontece muito onde? Nas bactérias. As bactérias fazem esse tipo de reprodução. Elas chegam e se multiplicam, chegam e se reproduzem assim, gerando cópias. Então, são conceitos importantes justamente por causa desses organismos, das diferenças entre os organismos, tá? Então, sempre lembrem que sexuada está referente à troca de genes, troca de informação genética, mistura de informação genética, e reprodução assexuada não tem mistura, é somente criar um clone, alguém igualzinho. Aqui eu trouxe o sentido da vida. O que é isso? Isso é uma questão evolucional. É para vocês entenderem principalmente isso daqui, ó. A diferença entre procariontes e eucariontes. Não tem como vocês entenderem, quer dizer, tem, né? Mas ficaria muito maçante entender isso daqui sem perceber que isso é uma evolução. Você entender a história disso faz com que fique mais fácil. Então, vamos ver isso como se fosse uma historinha. Nós tínhamos lá, no início da Terra mesmo, da vida da Terra, a gente tinha uma atmosfera primitiva que ela era um caos. Então essa imagem aqui é para representar essa atmosfera primitiva. A gente tinha ali temperaturas extremamente altas, a gente não tinha rios, a gente não tinha lagos, a gente não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje. Era basicamente calor, elementos químicos fortes e vulcões bastante ativos. Então tudo tinha lava, tudo era assim, parecendo como se fosse um sol. Era cena de fim de mundo de filme, sabe? Era bem assim, tudo em caos. E aí, os seres que vão surgindo, qual é o objetivo principal? É simplesmente sobreviver. Meu objetivo não é, por exemplo, chegar e ter uma casa. Não, meu objetivo é não morrer. Esse que é o foco. E como o foco ele é exclusivo, a minha forma de vida para aguentar isso, ela tem que ser o mais simples possível e o mais básico. Então, quando eu represento essa evolução, eu tô saindo de algo mega simples e aumentando a complexidade, porque eu tenho mudanças nesse meu ambiente. Mas começando por aqui, eu tenho o que eu chamo de coacervado. O coacervado, ele é como se fosse uma sopa. Eu peguei substâncias que estavam ali nesse meu caos e comecei a reunir. Comecei a encontrar, comecei a ir por afinidades. Por exemplo, acabei de chegar num ambiente novo, não conheço ninguém, vou começar a procurar quem é que é ali que eu acho que pode ser meu amigo. Então vou olhar assim, o estilo mais ou menos, vou ver as conversas e vou começar a ir me aproximando e ir conhecendo devagarzinho. Então a lógica é essa: substâncias que têm características químicas parecidas começam a se unir. Então a água começa a formar uniões ali com proteínas. E aí forma essa sopinha aqui que eu representei. Quer dizer, que está representada na imagem aqui pelo coacervado. Então meu coacervado é o início de tudo. Ele é a minha molécula inicial. Ele não chega ainda a ser vida, tá? Ele não tem genética, não tem nada. Ele é uma sopa. Ele está surgindo. Aos poucos, isso vai evoluindo e vai ganhando uma complexidade maior. Gente, só para focar aqui, não são
isso daqui não é uma linha direta. Não foi assim que aconteceu certinho. Existem outras etapas aqui no meio, entre um e outro, que possibilitaram a evolução. Só que o foco não é dar detalhinho de evolução para vocês, falar de cada um. Não é isso, é para vocês entenderem esses dois. Então eu peguei os principais. Os principais realmente são coacervados e protobiontes. Esses protobiontes, eles são justamente uma evolução dos meus coacervados. E como o nome diz, tipo bio, lembra que bio faz essa referência à vida, né? Bio é vida. E proto vem tipo antes. Então ele é antes da vida, antes de começar um ser que é realmente vivo. E como é que ele é caracterizado? Eu peguei esse meu conservado, eu evoluí e eu tenho uma estrutura aqui que eu chamo de fosfolipídio. O que eu quero que vocês entendam? Eu tô no caos. Se eu tô no caos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso juntar coisas para sobreviver. Vamos supor que veio o apocalipse zumbi. Eu preciso juntar o quê? Comida. Então eu vou juntar a comida que eu achar pela frente. Mas eu tenho que proteger essa comida. Se eu carregar na minha mão assim, todo mundo vai ver e qualquer um pode roubar. Então eu vou, sei lá, esconder numa bolsa, numa mochila. E a ideia é justamente isso. Se eu guardar minha mochila aqui, as minhas comidas aqui dentro dessa mochila, elas vão ficar protegidas do meio externo. Então, esse meu protobionte, ele nada mais é do que uma membrana, ou seja, ele é uma sacolinha que começou a conseguir reunir algumas substâncias aqui dentro. E aí, o que eu quero que vocês saibam? Se eu tenho, por exemplo, aqui uma proteína Y, e aqui fora é um meio mega ácido, quando essa minha proteína fica aqui dentro, ela não está exposta ao ácido. Então ela consegue o quê? Sobreviver sem ser destruída. Então eu começo a criar ambientes que possibilitam justamente esse armazenamento disso, coisas, né? E esse é o principal fator que faz com que a gente comece a evoluir. A gente começa, toda vez que a gente tem um ambiente isolado, a gente funciona melhor. Porque aquele isolamento possibilita o desenvolvimento e, inclusive, o armazenamento de substâncias internas. Eu dei um exemplo hoje na aula, né, mais cedo, que eu vou voltar a citar e já vou citar logo agora, eu tinha citado mais na frente na aula, mas eu acho que ele é bem esclarecedor. Que é o seguinte, se por exemplo você está estudando no seu quarto, e lá no seu quarto, tipo, só tem você. Você tem seu computador, você tem ali seu ventilador, ar-condicionado, tem seu café, tem suas coisas e tem silêncio. Você vai conseguir estudar. Você vai estar num ambiente que é favorável a isso. Agora, se você só tem a sua sala, aí tu vai estudar na sala. E aí tá passando criança correndo. Aí estão seus pais brigando com a criança. Aí o cachorro corre, o gato corre. Isso vai o tempo todo te distraindo, vai te irritando e você não consegue focar. Então, o que eu tô querendo dizer? Se você tem um ambiente isolado, você funciona. Se você tem um ambiente com influências externas, você não funciona tão bem. Então, essas influências podem ser, por exemplo, como eu falei do ácido. Tem uma substância que ela está isolada numa sacolinha aqui dentro, ela não vai ser destruída. Agora, se eu botar ela aqui fora, ela vai ser destruída pelo ácido, ela vai ser destruída pela temperatura. Porque é esse contexto aqui, lembrem? É esse contexto, é o caos. Desculpa. Então, se é o caos, eu preciso me proteger do caos. Então, eu vou e crio essa minha membrana. Essa minha membrana aqui, a gente chama de bicapa fosfolipídica. Por quê? Porque são duas capas. Se vocês olharem bem, vocês têm uma capa externa e vocês têm uma capa interna. O que é um fosfolipídio? É essa estruturinha aqui. Ele tem uma cabecinha verde e um rabinho amarelo. Essa minha cabeça, o nome é cabeça mesmo, é cabeça hidrofílica. De água, fílica de filia, de gosto. Ele tem uma simpatia pela água, então ele vai ficar perto da água. Já a minha cauda, ela é hidrofóbica, ela tem uma fobia, ele tem um medo, tem uma repulsão por água. Então ela se esconde, ela foge da água. E eu estou num ambiente que é cheio de água. Então o que aconteceu? Se eu tenho água aqui fora, eu tenho água aqui dentro, a minha cabeça do meu fosfolipídio que gosta de água fica para fora. A cauda dele que não gosta ficou para dentro, mas ficou para dentro em contato com a outra cauda.
Por isso que é uma bicapa. Assim eu protejo cauda com cauda e a cabeça em conexão com a minha água. Então isso faz com que você tenha esses ambientes isolados e você comece a formar essa estrutura de membrana plasmática. Isso não chega ainda a ser a membrana plasmática que a gente tem hoje, mas ela é uma membrana, tá? É uma membrana. É a forma mais primitiva dela. E aí é bom esses detalhes, o que é realmente assim mais detalhado um fosfolipídio, a gente vai ver na aula de bioquímica, a gente vai estar voltando a falar deles. Que como eu falei, hoje a aula é uma apresentação de tudo e depois vocês vão vendo detalhado cada partezinha. Então tem aula só para isso também, tá? Mas beleza, entendi que eu fiz aqui uma sacolinha que eu tenho meios isolados. Agora nós vamos evoluir mais ainda. Nós vamos para os nossos procariontes. Nossos procariontes aí sim são realmente a primeira forma de vida, tá? Eles já são assim algo mais estruturado, eles já são mais evoluídos. E a gente tem como representante principal as nossas bactérias, tá? Sempre que a gente fala de bactérias, a gente fala de procariontes, fala de procariontes e estamos falando de bactérias. Se vocês olharem esse termo carionte, ele aparece tanto no procarionte quanto no eucarionte. E aqui, pro é justamente antes e eu é evoluído, é algo que vem depois. E carionte, esse termo carionte, é referente à carioteca ou membrana nuclear, que é essa estrutura daqui do centro da eucarionte. Ou seja, se eu estou estudando um ser que ele é procarionte, eu ainda não estou vendo essa minha estrutura de carioteca. Então ele é o ser que é marcado por não existir ainda a minha carioteca. Se isso está no nome dele, será que é um conceito importante? Eu acho que sim. Então isso com certeza é questão de prova, é questão que vocês vão estar sempre trabalhando, tá? Então, principal diferença aqui entre procarionte e eucarionte. Procarionte não vai ter carioteca, eucarionte vai ter carioteca. Mas o que é essa carioteca? Calma um pouquinho que a gente vai ver também. Mas vamos entender o seguinte, essa minha bactéria, esse meu ser procarionte, ele ainda segue essa lógica de ser o mais básico possível para sobreviver. Então ele basicamente precisa fazer o quê? Ele precisa não morrer, ele precisa se alimentar e ele precisa se multiplicar, se reproduzir. É a base, é a lógica do seu funcionamento. Então as suas estruturas vão ser também simples e vão ser voltadas para isso. Vamos ver aqui. Pular aqui rapidinho. Aqui, pronto. Aqui eu vou ter minha estrutura de bactéria. Só um segundinho que eu vou limpar esses borrões. Pronto. Então, aqui nós temos a estrutura da nossa bactéria. Eu já vou chegar e vou falar mais detalhadamente dela mesmo, porque eu acho que assim pode fluir melhor. Então, a minha estrutura da bactéria, ela vai ter alguns componentes principais. Que componentes são esses? Eu vou ter mais externamente uma parede celular. Abaixo dela eu tenho uma membrana celular. Dentro eu vou ter o meu citoplasma, ou meu protoplasma, já que eu estou falando de procarionte. E eu vou ter o meu nucleoide. O que é que eu quero que vocês vejam aqui, ó? Essa daqui, ó, é uma bactéria, ela está se mexendo, beleza.
Meu nucleóide é a região em que eu vou ter o meu DNA. O DNA de procariontes é DNA do tipo DNA circular. O que isso quer dizer? Que o material genético dele realmente vai se comportar como círculo. Ele vai chegar, ele vai se embolar, vai dar voltas, voltas e voltas e vai encontrar a ponta, ou seja, no finalzinho eu vou voltar para o meu ponto inicial e vou estar coladinho aqui, ou seja, por mais que ele se enrole, por isso que é circular, ele também se encontra, por isso também que é circular. Então, o DNA dessa forma, ele vai ter apenas um, e onde ele está concentrado, ou seja, ele está jogado lá no citoplasma, mas ele está jogado concentradinho em uma ponta, por exemplo, se aqui for, vamos supor que aqui seja uma bactéria. Essa região aqui que ele está enroladinho é o meu nucleoide. Oide é sempre tipo algo que parece com, ou é falso, ou é similar. Então ele parece um núcleo, mas ele não é necessariamente um núcleo, porque ele não tem membrana, ele não tem um isolamento, ele não é uma caixinha que nem o núcleo da eucarionte realmente é. Então, a gente tem o nosso nucleóide com o nosso material genético. A gente tem outra estrutura mega importante, que eu vou falar com mais detalhes na frente, que é o nosso plasmídio, que é um fragmento desse DNA, ele vai estar solto aqui. A gente tem o nosso protoplasma ou citoplasma, que é esse líquido todo aqui onde essas coisas vão estar jogadas. Ou seja, meu material genético ele está aqui dentro dessa minha sacolinha. Então ele está aqui fluindo, ele está aqui se mexendo. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, vocês têm aqui um líquido aqui dentro dessa minha bactéria. E revestindo tudo, eu tenho a minha membrana plasmática. Só que o que é que acontece? Lembra que esse meu ser precisa sobreviver. Minha membrana plasmática, ela é meio maleável, ela não é tão resistente assim. Então, para ela ter mais resistência, eu queria uma parede ao redor. E como eu disse, eu criei uma parede, o nome dela é nada mais do que parede celular. E isso é bem importante, porque é marcante entre a diferença entre procariontes e eucariontes também. Contudo, atenção para um detalhe. Procariontes possuem parede celular de um componente que a gente chama peptidoglicano. Já as eucariontes, quando a gente fala das células eucariontes animais, eles não têm parede celular, mas as eucariontes vegetais têm, e elas são compostas por um elemento chamado celulose, uma substância chamada celulose, que é o açúcar. Então, existem parede celular em células eucariontes? Existe em vegetais, beleza. Contudo, existe parede celular em célula animal? Não existe. Então, se atentem a essa diferença, beleza? Ok, procarionte tem parede celular? Tem. De que tipo? De peptidoglicano. Se tá em vermelho, é porque é importante. Então, essa minha primeira capa, ela é dessa substância. O que é meu peptidoglicano? Ele é carboidrato unido a peptídeos curtos. Vamos traduzir que isso daqui é a linguagem de bioquímica. Carboidrato é o quê? Açúcar. Peptídeo é o quê? Proteína. Então, é proteína ligada a açúcar. Nada mais do que isso. Externamente, a gente vai ter membrana, ou seja, a gente repete essa estrutura de membrana plasmática. E entre eles, a gente tem como se fosse um pequeno citoplasma, que a gente vai chamar de espaço periplasmático, porque é o que está entre as duas. Não chega a ser um citoplasma muito líquido, não. É bem pequenininho. Mas aí a gente tem esse nome de espaço periplasmático. Aqui a estrutura dela, novamente. Vocês podem ver que a gente tem aqui externamente a nossa parede celular, né? A gente vai ter a nossa membrana interna. A gente vai ter aqui o DNA circular, que está formando aqui a nossa região de nucleóide. Ou seja, se eu puxasse uma setinha aqui para vocês e perguntasse o que é isso? Tipo, já tem o DNA indicado, mas o que é essa estrutura? Esse espacinho aqui em que o meu DNA está condensado, o que é isso? Isso daqui é meu nucleóide, beleza? Além disso,
a gente vai ter também o nosso citoplasma, que é justamente esse espaço daqui interno, esse líquido onde meu nucleóide está localizado. A gente vai ter ele justamente entre esse espaço e entre a minha membrana interna. Aqui aparece aquele elemento que eu falei para vocês que é mega importante, plasmídio. Plasmídio é o que? Ele é um pedaço desse meu DNA. Vou falar dele com mais detalhe daqui a pouco. Além dele, nós temos pequenas bolinhas soltas por aqui, que é o que a gente chama de ribossomo. Nossos ribossomos são extremamente importantes. E toda vez que a gente fala de ribossomo, a gente está falando de proteínas. Sempre. Se tem ribossomo, a gente tem proteína. Vou escrever só prot. Mas falando em ribossomo é proteína. Só que a gente está falando de uma bactéria, de um procarionte. Então, uma célula mais simples. Por isso, esse meu ribossomo, ele é do tipo 70S. Já o meu, da minha célula eucarionte, ele é 80S. E o que isso quer dizer? Esse S, ele se refere à velocidade de precipitação, porque é um componente tão pequeno que eu não consigo pesar. Então, eu faço ele precipitar e analiso pelo tempo. Então, ele é 70S. Enquanto que o do meu eucarionte, ele é mais complexo. Por quê? Porque eu vou estar produzindo coisas mais complexas. Então, uma célula animal e uma bactéria, elas têm um nível de complexidade muito diferente. Aqui eu estou produzindo proteínas para sobreviver e para manter somente ela é independente de outros seres. Já minha eucarionte não, minha eucarionte é dependente de várias outras células, a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas justamente por essa questão dela ser primária, dela ser mais simples, a gente acaba tendo essa estrutura de 70S. Isso é questão de prova também. E isso é mega, mega, mega importante. Não esqueçam. Falou de procarionte, falou de ribossomo 70S. Meu ribossomo ele é um componente celular e é importante saber que ele não é a mesma coisa que uma organela, tá? Então, organelas a gente vai ver mais à frente também, mas não é a mesma coisa. Voltando para essa minha lógica aqui da evolução, existem os seres que a gente não pode deixar de falar porque são mega importantes para o curso inteiro, para a vida da gente, que vão estar aqui perdidos nesse meio, que são o que? Os vírus. Os vírus, eles são a maior polêmica assim, na biologia, porque a gente sempre entra em guerra se eles são ou não vida. E por que que tem essa guerra? Porque eles ficam como se fossem partes da existência deles mortos e depois eles voltam a viver. O que que isso quer dizer? Que eles podem ficar inativos por muitos anos. Por exemplo, chegar lá numa floresta e tá um vírus que não está se reproduzindo, que não está fazendo nada, tá só jogado lá. E aí quando vem o ser humano, tipo 200 anos depois, entrou em contato com o vírus começa a funcionar, começa a se reproduzir. Então, você não sabe se ele está vivo, se ele não está, se ele é vida, se ele não é, porque ele só serve para reproduzir, ele não faz mais nada. É importante saber que ele possui DNA ou RNA, ou seja, qualquer um dos materiais genéticos ele pode ter. Sua estrutura é muito simples. Então, ele pode ser simplesmente só uma cápsula, assim, com material genético jogado aqui dentro, que é que nem isso daqui que vocês estão vendo. Tipo, olha, capsídeo, envelope, o RNA dentro, glicoproteínas, isso daqui tem a ver com defesa dele também. Mas é basicamente uma bolsinha com DNA, ou RNA, né? Já aqui do lado, qual é a única diferença desse para esse? Em que esse daqui ele possui uma cauda. Ele é dividido na região de capsídeo e na cauda. Esse daqui é que a gente representa os bacteriófagos. Fagos ele remete à alimentação também. Então, na verdade, é porque eles fagocitam, né? Eles se prendem, eles utilizam bactérias para se reproduzir. Que aí entra a principal característica dos vírus. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não vão conseguir se multiplicar se eles não tiverem
o aparato celular de outro. Que aparato é esse? Principalmente nossos ribossomos. Lembra que a gente viu que os ribossomos produzem proteína? A maior parte das estruturas que a gente tem são proteínas. Então eles precisam disso. Eles não possuem isso, eles não possuem orgânulo nenhum. Eles não conseguem produzir nada se eles não têm um auxílio. É como se fosse assim: eu tenho aqui o material genético, ou seja, eu tenho a receita do bolo, mas eu não tenho farinha, eu não tenho ovo, não tenho nada, eu não tenho forno para cozinhar. Eu só sei fazer, mas eu não tenho aquela minha maquinaria para realizar a confecção de um bolo. Então, por isso, eu vou atrás de pessoas que tenham. Vou atrás de uma vizinha que tem um ovo, uma vizinha que tem um, um açúcar, alguém que tem um forno. E eu vou usar as pessoas para conseguir fazer o que eu sei fazer. Mas eu sozinha não tenho capacidade. Então, eles são assim. No caso desses daqui, os bacteriófagos, eles vão usar o aparato celular de uma bactéria. Por isso que eles têm esse nome. E esse pezinho deles aqui, ó, essa cauda, ela nada mais é do que para agarrar. Então, ela vai grudar aqui na parede da bactéria e vai jogar esse material aqui genético para dentro da bactéria. E a bactéria vai achar que é uma estrutura dela e vai começar a replicar. Vai pegar esse material e vai começar a produzir proteínas desse meu vírus. E aí esse meu vírus se multiplica enganando a minha bactéria. Então ele é bem espertinho aqui. A única diferença desse para esse outro é justamente essa questão estrutural, claro, né? É justamente porque ele possui essa cauda para fazer ancoragem em outros seres. Esse daqui não, ele já vai mais direto. Mas esse daqui são coisas que vocês vão ver muito depois também. Quando vocês pegarem microbiologia, vocês vão estudar aqui, esse daqui até cansar, beleza? Enfim, aqui já falamos, né, um pouquinho das procariontes. Todas as características, não esqueçam, peptídeo ou glicano. Pode ser questão de prova. O que é composto a parede celular de procariontes? Peptídeo glicano, certo? Voltando para esse desenho, só para terminar aqui as minhas estruturas da bactéria, que eu me esqueci de falar. Além dessas todas que a gente viu, a gente tem especializações da membrana, que são o que? Os flagelos e as fímbrias. Esses meus flagelos, vocês podem ver que é um rabo bem grandinho, né? Ele serve justamente para movimentar a bactéria. Eles vão bater e vão fazer com que ela ande. Porque se elas estivessem, por exemplo, num ambiente muito ácido, elas sabem que elas vão morrer naquele ambiente. Então elas vão fugir dali. Elas vão fugir como? Batendo os flagelos. Esses flagelos vão ser tipo um motorzinho que vão empurrar ela para que ela se movam. Essas minhas fímbrias, elas são são em maior número, mas são mais curtas. Elas servem justamente para ancoragem, ou seja, se eu estou andando e eu vejo uma proteína, eu quero me grudar naquela proteína, eu vou usar minhas fímbrias. Se eu vejo outra bactéria, eu quero me aproximar daquela bactéria, eu uso essas fímbrias também. Então, são como se fossem pelinhos que vão servir justamente para essa função de ancoragem. Aqui nessa imagem vocês podem ver melhor, tipo, as fímbrias se mexendo aqui, são essas menores, e os flagelos aqui bem maiores e concentrados em um polo, que é justamente para servir como um motorzinho. Já as fímbrias não, estão no corpo inteiro, porque o que ela vê no caminho que ela quiser ancorar, ela vai grudar. Já o meu flagelo não, ele está empurrando ela. E existe mais uma, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Agora ainda não. Agora vamos só aumentar um pouquinho nossa amplitude ali da nossa parede celular, porque a parede celular ela é mega importante. E ela vai servir justamente, como eu falei, ela vai dar aquela proteção extra para minha estrutura, da minha bactéria, do meu ser procarionte. E é uma proteção do tipo mecânica. Por quê? Porque a minha membrana plasmática ela realmente é maleável. Então, se eu fizer uma pressão muito grande na minha membrana, aquela minha membrana vai ceder para dentro, ela vai se moldar para dentro. E o que isso ocasionaria numa célula muito simples? Poderia ter o dano, poderia matar aquela minha célula. Então, para proteger ela, eu chego e eu crio uma parede. Essa parede vai ser rígida e ela vai conseguir proteger. Se alguém chegar e pisar ali, eu não vou afundar, eu vou conseguir resistir àquela pressão. Então, essa é a principal função da parede celular. Falando em parede celular, falando em rigidez. Contudo, quando a gente pega e isola
aquela meu meio interno da minha bactéria, do meu meio externo, eu não teria troca de substâncias, certo? Então, minha tendência de minha bactéria morrer, ela vai morrer porque ela não vai ter água, ela vai morrer porque ela não vai ter açúcar, porque ela não vai ter várias coisas. E aí, eu preciso que isso tenha uma comunicação. Então, o que é que eu não posso esquecer? Que minha membrana plasmática, junto com minha parede celular, elas não vão isolar, elas vão ajudar na seleção de substâncias. Então, ao invés de chegar e não deixar passar ninguém, ou então deixar passar todo mundo, eu vou dizer: não, peraí, eu preciso de você ou não preciso? Então, eu vou ter essa regulagem. Aí eu vou, por exemplo, saber assim, aí eu preciso de um copo de água. Eu não preciso de 20 copos de água. Então eu vou ter canais que vão servir para fazer essa regulagem. E quando a gente está falando disso daqui a nível de parede celular, a gente está falando de porinas. Como o nome diz, ela remete a poros, a buraquinhos. É como o Bob Esponja, cheio de buraquinhos. Então aqueles meus poros, eles vão possibilitar, são proteínas, tá? Eles vão possibilitar justamente a passagem aqui de substâncias e de solutos entre o meio externo e o interno. Então essas substâncias vão passar para cá, depois vão passar pela membrana plasmática interna e vão chegar ali na minha célula, ou então vou fazer o movimento contrário e ir para o meio externo, tá bom? Então sempre lembrar que eu preciso escolher quem entra e quem sai. Eu não vou deixar nem totalmente isolado, nem deixar a passagem extremamente livre. Eu tenho que estar sempre ali controlando para não ter nenhum desequilíbrio e eu não morrer, por exemplo, por falta ou excesso de água, tá? Aqui a última, lembra que eu falei para vocês ali dos nossos flagelos e das nossas fímbrias? Isso daqui parece, não tô falando de quimicamente, mas visualmente parece um pouquinho uma fímbria um pouquinho maior. Se vocês olharem aqui na imagem, ó, entre essas duas bactérias eu estou tendo uma conexão. Lembra que eu falei para vocês que eu ia citar melhor aquele nosso plasmídio? Agora sim, o plasmídio veio ser importante. O plasmídio é um pedaço daquele meu DNA. Lembra que eu tenho aqui? Vou fazer aqui o desenho de novo. Tem aqui minha bactéria. Minha bactéria, ela tem aquele DNA circular grandão. Pronto. E tem um DNA bem pequenininho, circular também aqui no canto. Esse daqui, esse pequenininho no canto, ele é o meu plasmídio. Se eu puxar aqui e botar um PL, botar plas. E ele vai possuir genes que vão ajudar na defesa dessa minha célula, dessa minha bactéria. Então vamos supor que eu estou exposta a um antibiótico. E aí eu sei que para eu me defender desse antibiótico, eu posso liberar determinada toxina. Então essa minha informação para produzir aquela toxina tá aqui dentro, ó, bem aqui dentro. E aí, o que é que acontece? Vou contar para vocês assim uma situação. Vamos supor que eu tenha aqui 3 bactérias. Bactéria número 1, número 2 e número 3. Ok? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. A minha número 1, ela tem um gene que vai defender ela contra antibiótico X. O antibiótico X está aqui. Joguei ela aqui no ambiente. Contudo, as que são número 2 e a número 3, elas não têm esse gene. Então, elas não conseguem se defender. Joguei no antibiótico. O que vai acontecer? Se a número 2 não conhece, ela morre. A número 3 também não conhece, ela morre. Foi exposta a antibiótico, se destruíram. A número 1 não. A número 1 não morreu. Porque ela já sabia se defender. Ela tinha um plasmídio que tinha essa informação de defesa. Então, ok. Sobrevivi. E aí, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a se multiplicar. A multiplicação aqui, que eu estou falando, é multiplicação sexuada, assexuada. Reprodução assexuada. Ela vai criar clones dela. Então, minha número 1 se multiplicou, outra de número 1.
outra de número 1. Já tô aqui com duas filhinhas, iguaizinhas a ela. Todas elas sabem se multiplicar. O que isso representa? Resistência bacteriana a determinado antibiótico. Então, lembra que às vezes fala assim, se você não tomar seu antibiótico direito, você pode acabar tendo outras infecções, você pode ter uma infecção resistente, pegar uma bactéria resistente. É porque essa bactéria, ela chegou em qual situação? Ela sobreviveu ao antibiótico. Primeiro ponto, ela sabe sobreviver a esse antibiótico. Segundo ponto, as outras duas que iriam competir por alimento com ela, acabaram morrendo. Então ela não tem mais com quem competir. Então ela tem alimento de sobra, ela pode se reproduzir. Aí ela vai e se multiplica. Agora vamos supor que aqui venha uma bactéria de número 4. Essa bactéria de número 4 não sabe da existência desse antibiótico, beleza? Contudo, ela fez amizade aqui e a número 1 sabe. Então a número 1 chega e fala assim: olha, tem um antibiótico aqui que ele veio e ele fez um mal para uma galera aqui e eu quero te ensinar a você se defender dele. Então ela vai chegar e vai passar a informação para o número 4. Como que ela passa a informação? Ela passa a informação por essa estrutura aqui, ó, pela minha pile sexual, esse meu canalzinho. E quem é que vai passar por esse meu canalzinho? O meu plasmídio, que é ele que sabe a informação. Então a 1 vai pegar o plasmídio dela e vai doar para a número 4. Se ela vai doar para o número 4, ela vai ser a donante e a número 4 vai ser a receptora. Donante e doador é a mesma coisa. Donante em espanhol, doador em português, tá bom? E aí agora a minha 4 aprendeu a se defender. Então ela vai poder sobreviver também. Isso daqui, ela adquire evolução. A minha 4 está recebendo genes novos, então ela está se tornando mais forte. Ela pode evoluir. Então, o plasmídio ele tem essa função assim mega importante, justamente na evolução das bactérias, nas trocas de genes e tal. E esse processo que eu falei para vocês é chamado de conjugação bacteriana, justamente porque junta, ou seja, conjugação, vai unir essa troca de informações ali, né? E une através da minha pílula sexual. Ou seja, qual é o processo? O nome do processo? Conjugação bacteriana. Qual é o mecanismo? Eu vou utilizar a minha pílula sexual para passar o plasmídio de uma bactéria a outra. Por isso que o plasmídio ele é tão importante, é legal que vocês saibam o conceito. Possibilita a troca de genes, características, por isso que a gente tem esse termo sexual, ou seja, a gente está tendo troca ali, né, de genes. Mega importante para a evolução, justamente porque essa 4 aqui ela está recebendo novos genes, então ela pode ali ficar mais forte. Bactéria donante, bactéria receptora. Plasmídio aqui o conceito dele, para vocês lembrarem, né? Um pequeno fragmento do DNA que também é circular e que geralmente carrega ali genes relacionados com defesa. Aqui nós paramos a primeira parte da aula.